Oi, gente, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Semicast e hoje nós vamos falar sobre gerações. E claro, para falar sobre gerações, nós temos que direcionar o nosso olhar para lugares e tradições que realmente respeitam e levam adiante suas histórias geração após geração. Eu hoje estou comigo com 3 frentes muito fortes na nossa cidade que levam adiante a história da família, a história do sistema e a história da tradição através do seu trabalho. Nós estamos aqui com o Moçambique de Belém, com o Centro da Mãe Ireninha, Centro Espírita Tenda Coração de Jesus, e com a Escola de Samba Unidos do Chatão. E hoje eles vão contar sobre a história deles, eles vão contar como começou, quem começou, como isso chegou até eles, qual é o desafio de levar adiante, quais os desafios que se enfrenta e, principalmente, gente, nós também vamos ter oportunidade de conhecer essa história por dentro. O que é o Congado? O que é o centro? O que é uma escola de samba? Como é isso na raiz? Porque o que a gente vê na televisão é só um pedacinho de todo o bastidor para fazer essa festa chegar lá adiante, para fazer com que as coisas cheguem para as pessoas conhecerem. O bastidor é bem desafiador e hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para minha madrinha querida, Maria Irene, que veio com a mãe Mirella, já mais uma mãe Mirelle, mais uma geração, já é a quarta ou quinta? Mirelle, eu sou a quarta geração, lá do centro, que quem não conhece precisa conhecer, o tanto que é um quilombo, né? Ali é um quilombo em movimento, quem não conhece, venha conhecer, quem não é de Uberlândia, quando vier aqui, vai conhecer, quem é de Uberlândia, que ainda não conheceu, independente da sua religião, põe seu preconceito no bolso e vai lá conhecer um pouco da história da raça negra, da história do povo preto, da história da Umbanda, não só em Uberlândia, como no mundo. Porque aqui nós temos uma grande representação disso. Conta a sua história. E é com muito prazer que estou aqui participando e mais prazer ainda de falar sobre a Tenda Coração de Jesus. Falar de Irene Rosa, negra, pobre, sem estudo quase nenhum e deixar um legado como ela deixou para nós, enquanto família, enquanto pessoas. E foi um estudo muito bom que ela deixou desse legado. Por quê? Porque em 1945, né, Mãe Mirella? Mãe Mirella vai me ajudar nas datas. 45, quando ela vem da roça, morava lá na fazenda, e passando mal e doente, nada melhorava, veio para Uberlândia, foi ao médico, o médico já taxativo, falou que ela tinha 3 meses só de vida. E foi aquela correria toda, a minha bisavó ficou lá, aquela coisa toda. Aí as comadres ali em volta, onde ela ficou, na casa da minha tia, lá no bairro, antigamente era Taboca, hoje é Bom Jesus. Levou ela num centro kardecista. E lá os mentores, os médicos espirituais fizeram cirurgia e remédio. 3 meses, ao invés de morte, ela tinha vida. Já estava de pé, já procurando trabalho aqui em Uberlândia. Ela tinha quantos anos nessa época? Uns 40? Não, menos. Menos 30 anos. Uns 30 anos de idade. E aí, filho, ela vai trabalhar numa pensão aqui em Uberlândia. E como ela foi para esse centro kardecista, e lá foi feito todo o procedimento de cura, é lógico que ela ficou, né? Já não voltou mais lá para a roça, e seguindo nesse centro kardecista, lá ela desenvolveu, lá ela recebeu a manifestação do Preto Velho, Pai João da Bahia, que é o nosso mentor espiritual até na data de hoje por muitos anos. Pai João fica lá trabalhando, dando assistência, e um dia ele fala
para dirigente daquele centro que ele precisava de levar Irene Rosa, porque ele tinha uma missão de trazer uma religião por nome Umbanda. Essa época, Uberlândia tinha o quê? Só catolicismo e o kardecismo. Então, aí já começou a Umbanda através do Preto Velho Pajão da Bahia. Todas as pessoas que estavam lá nesse centro, quando ela sai, muitos vieram com ela. E dali começou o trabalho. Na sala, depois construiu um espaço que não coube Já era naquele lugar. naquele local. E ali ela já tinha comprado, ela trabalhando, comprando, mas a minha mãe e as minhas tias. E levantaram aquele espaço que hoje ainda existe, através de doações e ajuda do pessoal. Então, Tenda Coração de Jesus é erguida, é inaugurada, e dia 24 de junho de 47. Nossa. E está lá na ativa até hoje. E assim foi a minha avó, depois, com o tempo, ela adoeceu, passou a responsabilidade para o meu pai e minha mãe, Maria do Rosário e Vicente Arantes. Uhum. Com o tempo também eles adoeceram, tiveram que afastar. Passa para a mão do meu tio, o Roque Silva, que governou lá 22 anos. Seu Roque também, a idade chega, as coisas começam a mudar, né? Aí passa para mim. Então já tem 32 anos que eu estou na direção. E junto com todo mundo, que um passarinho sozinho não faz verão. Verdade. Isso é com toda a comunidade, tanto o corpo mediúnico, quanto os assistentes, os nossos vizinhos, parceiros. Estamos lá, firme e forte. E já estou trazendo Mãe Mirelle junto com as minhas filhas, as minhas irmãs, sobrinhos netos. E lá todo mundo trabalha, né? Todo mundo é na lida, todo mundo já tem o que fazer. Mas assim, preparando para o futuro. Eu penso assim, quem manda é Oxalá. Uhum. É a Mãe Mirelle que vai estar já com tudo já prontinho, com as obrigações, tudo ok, e já põe ela lá na frente, levando adiante. Quantas pessoas hoje trabalham lá, da família que estão lá na ativa? A nossa família são todos por volta de umas 60 pessoas. Família, né? Família. O corpo mediúnico hoje, nossa, aí contando a nossa família e a nossa família espiritual, deve dar umas 120 pessoas por aí. Mas a nossa família é muito grande, nossa família material. Sim. É muito menino, é muita criança e todos estão lá. Então, assim, um total deve ser umas 120 pessoas e a metade disso é a nossa família material. Minhas irmãs, minhas primas, meus primos. Sim. Porque é importante também essa dinâmica da disciplina, né? Eu vejo que ali a rédea é curtinha. É curta, né? é curta. Porque não pode deixar todo mundo mandar. Precisa ter uma cabeça para direcionar aquilo que foi plantado lá atrás. Sim. E não tem melhor do que nós que somos o sangue de Irene Rosa. Até hoje, e tem muita gente para tomar conta depois, para não mudar nada. Sim. Quando o pai João plantou aquele lugar, abençoou, e até hoje a gente faz a raiz do mesmo jeito. As mesmas festas, no mesmo dia, Semana Santa, batizado, casamento, é tudo do mesmo jeito. E aqui tem a festa tradicionalíssima da Iemanjá, que vocês conduzem há quantos anos? 33 foi esse ano, né, Mãe Mirelle? 34 esse ano. 34 esse ano. Esse 34. E a festa de Iemanjá surge dessa dúvida da minha bisavó, Irene Rosa. Porque hoje a nossa comunicação é muito fácil. A gente tem internet, Sim. a gente tem telefone, mas na década de 50, uma comunicação de um bairro para o outro era difícil. Sim. Então ela vai procurar, além de Uberlândia, sobre o que era Umbanda. E ela chega ao Rio de Janeiro e, coincidentemente, ela vai direto conhecer o mar. E chegando lá, o Tata Tancredo estava banhando seus filhos
no mar. Então ela já fica encantadíssima com gira de caboclo, preto velho. Então ela fala: não, eu me reconheço aqui. No meu terreiro eu tenho a Iemanjá, que já foi passado esse conhecimento, então eu quero levar essa festa para lá. E aí ela faz a primeira festa na década de 60, uma procissão da Praça Tubal Vilela, a pé, acendendo vela, cantando pontos de Iemanjá, até o rio Berabinha. E o Berabinha, naquela época, né, um rio muito sadio, ela banhou a todos nessa água, e aí, desde então, ela fez essa procissão. Como a mamãe disse, ela fica doente, essa festa dá uma parada, e na década de 1990, a mãe Delfina reergue essa festa e passa o estandarte para a Tenda Coração de Jesus. E aí, desde 1992, a gente faz a festa de Iemanjá lá no Parque do Sabiá, que comporta todas as pessoas, é um local de fácil acesso, e a gente convida toda a nossa comunidade santa, todas as etnias, todas as nações, todas as pessoas, para ir lá confraternizar conosco, cantar e louvar os nossos orixás. Então é uma festa muito linda. Como cresceu, né? Oh, graças a Quantas Deus. pessoas hoje vão na festa, que vocês têm ideia? Ah, Tem ideia? A né? gente não tem Eu ideia, tenho. porque como é uma festa num lugar aberto, as pessoas transitam muito, né? Os próprios frequentadores do parque chegam lá, olha... Os outros terreiros, né? Os outros Começaram também a acolher a ideia, né? muito, Sim. porque É. hoje é a festa que é mais pública e vista da nossa cidade. Onde a gente consegue agregar quem é de Queto, quem é de Angola, quem é da Umbanda, e assim de todas as etnias, todas as religiões, né? Então, assim, é muito bonito. Pessoas, eu não sou de religião nenhuma, mas parei aqui para ver, para conhecer, aí passa 1, 2 semanas eles estão lá na Tenda Coração de Jesus para poder conhecer o lugar e a história. Então, assim, quando a gente reúne, é muito bonito, é muito gratificante. Eu fico feliz de ver minha mãe cantando, dançando. Eu fico feliz de ver toda a irmandade lá, porque todas as vezes que a gente se reúne, é muito bonito, é muito especial. Né? É um dando força para o outro, é um enaltecendo o outro, e todos nós cantando ao nosso sagrado, aos nossos orixás. Como que é? Dando um adentro aí da festa de Iemanjá, quero lembrar que o Moçambique de Belém já foi lá. Ó, Lá nas primeiras festas, não foi? Fomos Que na foi? festa, fizemos, eu acho que uns 2 anos de leilão. Isso, abrilhantando, porque a gente não tinha assim tanto repertório, então eu levava os congadeiros, levava o povo para cantar lá. Agora hoje é um pouco inviável, porque é muito terreiro, sim. e as pessoas foram desinibindo. Já convidava para ir, já era nós, o festeiro, era um festeiro só na época, mas hoje não, hoje o pessoal já aderiram e vão, fazemos carreata e vão cantando para rua fora, batendo palma. Gente, é uma Muito festa bom. linda. Quando é que vai acontecer o ano que vem? A próxima? É sempre no segundo sábado de setembro. Segundo sábado de setembro. Se você estiver em Uberlândia, vá. Se você não estiver em Uberlândia, se programe para estar aqui, para você participar e assistir essa festa que é muito bonita. E a gente, até para a gente poder criticar, a gente tem que conhecer, né? Porque é muito fácil a gente falar à distância. Entra, conhece, perceba. Conheça do lado de dentro para você poder ter qualquer tipo de opinião. Né? Conhecendo, aí você pode falar o que quiser. Mas primeiro conheça. Mirelle, como que é estar recebendo essa responsabilidade? Vamos combinar, né? Não é para qualquer um, não. Eu sempre falo, quando a gente conversa, eu sempre falo a respeito disso. Você manter um trabalho, né, alto, como é o trabalho que a minha bisavó fez numa época muito preconceituosa, sem auxílio de ninguém. Então, porque ela começou muito, foi pela vontade por essa ordem espiritual. Mas eu acredito que eu não terei problemas, porque eu aprendi muito com a minha avó, Maria do Rosário, aprendo diariamente com a minha mãe, e eu sou muito dessa tradição. Porque o que é a tradição?
A tradição é essa comunicação oral, é essa comunicação de todos os dias você participar, de você ouvir o seu mais velho falando. Então, eu não mudo um copo de lugar se eu não tenha visto a minha mãe mudar aquele copo de lugar. Se ela não muda esse copo de lugar, é porque aquele lugar ali é o certo. Então, quando a gente tem esses bons exemplos, um alicerce firme, eu não preciso de inventar nada. Se eu continuar mantendo essa tradição, é o que é o necessário. E é tão É uma importante responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, porque a minha mãe hoje, minha mãe construiu um nome muito grande e eu reverencio minha mãe todas as vezes, todas as minhas falas. Mas eu acredito que vai ser leve, porque eu tenho as minhas irmãs, eu tenho a minha família em primeiro lugar, que dão sustentação, que me dá né? apoio. Então, no meu barco de santo, eu tenho uma prima que é junto comigo, então, nesse patamar que eu estou, ela está, então nós duas estamos de braço dado com as minhas irmãs. Hoje eu trago meu filho, eu ensino para ele como essa quinta geração, como deve ser feito. A missão é grande? É, mas eu não a temo, porque eu tenho esse apoio e essa sustentação da minha ancestralidade. A senhora fez o trabalho direitinho. Vamos Na combinar. hora, mas eu aprendi direitinho também. E marchou direitinho. Não. E é tão importante isso, sabe, que a gente que trabalha com o pensamento sistêmico aplicado assim no processo terapêutico, mas também na vida, eu costumo dizer que é a raiz que empurra a árvore. E o tanto que é importante a gente respeitar a tradição. Sabe que nós estamos falando aqui de movimentos culturais, né, movimentos sociais, mas dentro de uma empresa formal, com a portinha aberta, se o filho entra e desrespeita tudo que o pai fez, tudo que o fundador fez, não vai para frente. Não vai. Não vai para frente. Não vai para frente porque a fruta tem que cair no pé do tronco da. Pertinho do pé. Tem que ser. Exatamente. Mas não cai, né? Às vezes o fruto até acha que caiu Cai longe, longe, mas não cai. E eu Muita acredito que força, é isso viu, mesmo, amor? é essa disciplina. Sim. Porque, na maioria das vezes, quando nós estamos numa posição que talvez possa ser um pouco mais elevada do que a maioria, talvez o orgulho, o egoísmo queira tomar conta da gente. Mas é isso, a raiz nos traz para esse chão, para essa disciplina mesmo que a gente tem que ter. E como estávamos falando antes, lá em casa, o Preto Velho, o pai João da Bahia fala: o pau que dá no Chico, dá no Francisco. Então, se eu mesma, com toda a minha formação, eu estiver errada, eu serei chamada a atenção da mesma maneira que o que está entrando hoje será chamado. Então, a lei é para todos, vamos caminhando devagarzinho, e aí tudo vai acontecendo. E eu quero estar lá, agarradinha. Vamos embora. A presente mais ausente que tem. Mas o Mas tá de coração e de pensamento. Eu tô lá, verdade. Isso. É verdade. Uma coisa interessante nessa dinâmica, né, dessa seguir as normas. O quanto é importante. Uma vez eu estava conversando com o Ramon, perguntando sobre coisas. Depois eu vou pedir para ele falar e vou especular ele mais, mas só para fazer essa parte eu estava perguntando algumas questões do Congado. Por que é daquele jeito? Por que é daquele outro? Por que não tem jeito de abrir uma portinha para fazer assim? Ele não. É assim porque é assim, né? Certeza. E isso é que leva a história adiante. Eu tenho visto com muito temor em todas as áreas as pessoas inventando moda, mudando, tentando mudar até a própria história naquilo que é. E uma coisa que a gente vê muito, as pessoas inclusive reclamando, né? É no próprio carnaval, a gente vê lá no Rio de Janeiro, as pessoas falando do movimento do carnaval, o tanto que agora a pessoa paga para aparecer e a pessoa não entende nada de samba, não é do movimento, não faz parte das coisas. Não é da comunidade, não é da né? comunidade, e é inserida ali, e parece que não, mas isso vai tirando a força do grupo, né? Hoje a gente está aqui também com o pessoal do Chatão, e eu queria muito que o Marquinhos falasse dessa história, que começou com o pai dele, né? Foi o seu pai que começou a escola. Foi o pai. Porque eu não sabia se tinha alguém antes, por isso que eu perguntei, porque eu sei que
as coisas são de geração para geração. Eu não sabia se tinha um avô que tinha começado essa história. Me conta um pouco da sua história, Marquinhos, como chegou em você, por que você resolveu abraçar isso, quem da família está junto com você, quem que é essa sustentação, como que funciona a escola do lado de dentro, porque as pessoas acham, eu penso que hoje a gente sabe um pouquinho mais do carnaval pela força que isso ganhou no mundo, né? Que existe uma preparação anterior. Porque antigamente acho que o povo pensava que amanhã, sábado que vem vai acontecer, vamos organizar hoje, sem saber que existia toda uma preparação, todo um calendário de coisas sendo organizadas. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, Patrícia, primeiro te agradecer pelo espaço, né, de ter convidado a gente É um para falar um prazer. pouquinho. E sempre é uma honra, tá, para a gente falar um pouquinho da Unidos do Chatão, né? Que é uma escola que foi fundada, assim, pelo meu pai e pela família Chatão. Por isso já tem o nome de Chatão também. E isso começou na roda de amigos, né? Lá na família, né? A grande maioria da escola saía na Garotos do Samba. Meu pai teve a ideia de um dia, mais os primos, né? E os sobrinhos, de falar, vamos fundar nossa escola, acho que já tem um time bom aqui dentro já. E de lá para cá começou essa luta, né? Porque carnaval no interior, ainda mais de Minas, né? Que Sim. é voltado para outro segmento, mas é fácil fazer. E ao longo desses anos eu vinha batalhando, é, lutando contra todo o preconceito, que aqui ainda tem o preconceito do carnaval, como tem do Congado, das religiões matrizes africanas, tinha esse preconceito também. E vinha junto com os amigos, com a família, com os convidados, né? E aqui tem pessoas que já saíram na escola com a gente já. E ela vem com um laço familiar de responsabilidade que ele sempre cumpriu para a gente, andar muito certo, com as responsabilidades dentro, com os seus componentes, né? E a escola realmente ela é formada no pé da raiz pela família. Chatão é um sobrenome, é um apelido, é um lugar? Como que Chatão é o lugar que explica onde foi meu avô, o espaço que meu avô comprou, né? Uhum. Eu não sei muito da história, mas a história que falava que nos anos 60, quer dizer, nos anos 30, anos 40, Chatão era um lugar que reunia para festividade. Ah, sim. Era Chaton, né, Pedro? O nome dado como Chaton. E virou Chatão, aquele lugar onde moravam meus tios, a minha tia, minha avó, a família inteira morava ali. No mesmo lugar. No mesmo lugar que fica ali no bairro Aparecida, Sim. né? Do lado do Taboca. Ao passar dos anos, né, os filhos foram casando, os homens, e adquirindo seu espaço, e ficou só as tias morando ali. Ele era um lugar de festividade. E tinha samba, tinha encontros de religiosidades africanas, tinha congado, como tem até hoje. Dali surgiu essa ideia e reuniu a primeira família que montou a Escola Unidos do Chatão. Entendi. E como é que você pretende passar para alguém? Você está preparando alguém? Eu sei que você ainda é muito novo, mas você está preparando alguém da descendência, da próxima geração? As pessoas têm esse interesse em participar? Olha, na realidade eu tomei um susto quando eu não percebi que meu pai já vinha me preparando, você acredita? Aham. Eu cheguei, eu fui criado uma parte fora de Uberlândia, e quando eu voltei para cá já maduro já, eu já entrei na escola até de empurrador de carro. Entendi. Depois virei fiscal. Automaticamente eu virei vice-presidente da escola de samba. E sem eu perceber que eu estava me inserindo no processo, eu não estava percebendo. E virei o braço direito dele, uns 10 anos antes dele falecer, virei o braço direito. A gente andava junto em todos os processos. Com a perda dele, uma coisa que eu nunca esperava, eu tive que assumir a escola, para não deixar o legado acabar. Você está há quantos anos à frente da escola? 10 anos. Nossa, já tem. Já tem 10 anos que a Pai gente dele perdeu. faleceu? Tem, foi nele em 2015. Nossa. E de lá para cá eu venho, sim, trabalhando com a preparação do meu irmão. Tem meu irmão caçula, que sempre está do meu lado também. Eu não sei se é interesse muito dele, que ele é meio tímido, mas estou tentando trazer ele para o futuro ter. Né? A gente tem poucas raízes que têm interesse em abraçar uma escola de samba, mas tem meu sobrinho também que está vindo com nós agora. Tem que ter, porque esse legado não pode acabar, não pode parar, né? Sim. E esse trabalho é um trabalho muito cansativo, mas é um trabalho gostoso. E você acredita que aqui, na nossa cidade, né, as pessoas têm esse olhar para a escola de samba? Porque, por exemplo, eu vejo que agora, igual eu estava quase no primeiro, depois da retomada, né, nesse evento da Mãe Delfina lá, que passou o bastão, eu estava lá nesse dia, levei a Santa. Vou contar para vocês depois que eu dei um sumiço na Santa, o Pai Roque quase morreu. Mas
era desse tamanhozinho e as pessoas deram um suporte. Eu vejo também, nós somos lá da Praça da Bicota, acompanhamos o movimento do Congado e como hoje cresceu, como hoje tem uma estrutura melhor para acolher as pessoas e como o público é maior hoje. Como é na escola de samba? Como você vê isso? Você percebe que a população, a cidade, apoia e incentiva o movimento da escola de samba, ou ele fica meio à parte aqui? Como que funciona? Olha, assim, graças a Deus nós estamos numa crescente boa, Aham, tá? No que eu falo referente ao carnaval. Nós sim. lutamos muito com o poder público para a volta do carnaval, nós ficamos 6 anos paralisados o carnaval, né? E a gente lutou muito com o prefeito Adelmo, trazer de volta o carnaval. Ele teve esse aceite há 3 anos atrás, a gente voltou o carnaval e voltou. Acho que o pessoal estava com muita saudade do evento. Aham. Voltou grande, voltou bonito. Acho que os 3 últimos carnavais foi bem apresentado a avenida, tá? E com isso, os ensaios de todas as escolas teve um crescimento bacana, Entendi. tá? A sua escola ensaia lá no Aparecida? Lá no bairro Pacaembu, nós No temos uma Pacaembu. sede própria, graças ao Pai Neguinho, que correu muito atrás, Aham. conseguiu espaço. A gente tem um espaço muito bacana lá hoje, que é a quadra onde a gente faz festividade e ensaiamos. Entendi. E, por exemplo, se as pessoas querem participar, quer fazer parte da escola de samba, é só chegar? Só procurar a gente nos ensaios. Nós já começamos os nossos ensaios, já temos 3 finais de semana, Pedro, 3 finais de semana. que a gente está festejando. Lembrando que a gente já tá trabalhando já há meses, né, do carnaval. O Pedro já, o nosso canal já vem trabalhando mais ou menos. Pedro, conta pra mim, por que você resolveu ser carnavalesco? Você resolveu ser ou te colocaram para ser? Você escolheu ou foi escolhido? Então, já que tá falando de identidade, de pertencimento, Aham. eu já pertenço, né, ao carnaval desde criança. E a escola, né, de origem, né, é a nossa Uhum. mesmo, assim, né, da Mirella foi a Garotos do Samba, assim como também a do Chatão. Uhum. O bairro Martins é um bairro que é o berço do samba, é o berço da regionalidade de matriz africana, é o berço da negritude. Embora as pesquisas maior que eu vejo no meio acadêmico, eles consideram o patrimônio, o bairro patrimônio, mas não. Tanto assim que a primeira escola de samba de Uberlândia, que é a Tabajara, que nasceu em 1953, ela foi uma ideia que surgiu do bairro Martins, evidentemente, fazer, né, justiça. Mas ela é no patrimônio hoje. Só um momento, vou É. explicar. O mestre Lotinha era cantor Ah, de uma boate noturna. E aham. essa boate ficava onde? No patrimônio, não, no bairro Martins, Cabaúba. Certo? Como que chamava? Cabaúba. Olha, Então, dali, nunca ouvi falar. dali, como influenciado pela música, pela a vida noturna, Ah, então ele deu o nome, vamos fundar uma escola de samba, reuniu o pessoal no patrimônio, aí sim, a segunda reunião foi no bairro Patrimônio, na casa do parceirão, vamos criar uma escola de samba. Qual o nome? Tabajara. Tabajara, não Tabajaras, né? Então fazer essa diferenciação, tem etnia indígena e com a orquestra Tabajara do Rio de Janeiro. Então a inspiração foi a orquestra Tabajara do Rio de Janeiro. Bom, então, depois eu tive Tabajara sem o S. sem o S. Tá. Aí eu fui para São Paulo, tive uma convivência lá, né, com o carnaval, eu sempre gostei, já saí aqui na escola de samba. Aí a partir daí eu comecei a frequentar barracões e comecei a entender também o que era, né, uma escola de samba, porque as pessoas assim têm uma ideia equivocada, que você até assim aponta muito bem, que é o preconceito. Acho que uma escola de samba é o quê? Uma reunião de percussionistas e mais algumas pessoas sambando. Mas o que é o carnaval? Uma escola de samba, uma obra de rua. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma direção, tem que ter aqui uma idealização. Então aí que entra a questão do carnavalesco. Eu costumo dizer que o carnavalesco é o que sofre mais, porque ele assiste o desfile um ano antes dele acontecer. Ele está pesquisando o tema que ele vai trabalhar, para que chegue até a comunidade, vai passando, né, passo a passo, que a gente vai ser apresentado na avenida. Para o ano 2026, a Unidade Chatão vai estar apresentando o enredo em homenagem ao samba, porque em 2026 vai fazer 110 anos, foi gravado o primeiro samba no Brasil. Olha só. Então, vai ter muita surpresa. Nós vamos dialogar com várias áreas nossas, né, da ancestralidade de matriz africana na avenida. Como é que eu vou falar de samba se eu vou falar, por exemplo, da realidade de matriz africana? Se eu coberto o samba é na Bahia.
Como é que eu não vou falar que Pongada, no nosso enredo, sendo que a Pongada também ofereceu vários elementos para o samba. Uhum. E daí por diante, né? A gente vai trabalhar com esse espírito e com essa ideia, né, de fazer isso acontecer de forma extremamente, digamos assim, na plasticidade, na beleza, os carros alegóricos, alegorias, adereços. O que você acha que é a maior dificuldade que vocês enfrentam? Espaço. Espaço físico para realizar essa obra de rua. Por quê? Ah. Você pega a história do Carnaval de Rua de Uberlândia. Uhum. Ele começa, né, na João Pinheiro, Avenida João Pinheiro, que é a primeira vez quando a população negra participa, né, do Carnaval de Rua, porque naquele momento ainda não tinha escola de samba, eram os cursos. Isso na década de 30. Tinha 2 blocos com matriz africana, que eram os tenentes negros do patrimônio, e os Turuna, na região central. Coluna, Turuna, Turuna. na Rio Branco, né? Na Avenida Rio Branco. Inclusive, que foi assim, uma indenização de uma família que tinha lá de barbeiros, né? O Antônio e o Tião, que fundou. Conheci demais seu Tchau. Conheceu, então. Aí, a partir daí, começa a ideia também, inspirada no Rio de Janeiro, que é mais ou menos paralelo, né? O momento histórico, que as escolas de samba do Rio também, elas já começam a acontecer a partir do final dos anos 20. Sim. Inclusive, Heitor dos Prazeres, né? Para quebrar essa questão e a contranarrativa ao preconceito, ele olha com uma universidade, fala que é uma escola normal. Então, o que nós fazemos também é o quê? A educação, né? Uma educação ancestral. Então, por que nós vamos criar uma escola de samba? Aí daí, escola de samba, né? E a primeira escola de samba, inclusive, faz uma provocação. Deixa falar. Deixa falar o quê? Contra o preconceito está reunido ali, os sambistas. Né? Então, a partir de então, aqui o Uberlândia também pega essa onda e começa a pensar também nos blocos. Mas a primeira escola negra que ganha vida é a Tabajara, em 1953, que é a escola mais antiga, né, de Uberlândia, e depois a Garotos do Samba, Tabajara em 1953 e Garotos do Samba em 1955. Embora a Garotos do Samba passou por outros nomes, né, como, por exemplo, Pavão Dourado, entendeu? Que foi mesmo a origem da escola. Então é isso, né? E lembrando também que a escola, a Garotos do Samba, nasceu num clube de negros, perto ali da tenda Coração de Jesus, na Melo Viana, em frente à Escola Clarimundo Carneiro, com o nome de Zanzibar, que é um nome, inclusive, de matriz africana. Uma coisa interessante aqui, né, é que todas as tradições são de matriz africana. Como que a gente escapa disso? Não é? Como que as pessoas querem correr disso? Como é que é correr disso? Nós fizemos recentemente um podcast com mulheres pretas. Perguntei, como é que vocês querem ser, como que a gente tem que falar, né? E ela fala, mulheres pretas. Então, fizemos um podcast lindo, quem não assistiu, assista, tá disponível, emocionante, cada uma contando a sua história. E eu estava falando sobre isso. A história, a ciência já provou que todos nós descendemos da África. Por que fica esse mimimi, essa chatice e esse preconceito, não é? Para quê? Pra quê? Para que isso? Para que ter esse movimento? As pessoas precisam aprender muito de história para poder falar qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que é importante, antes de você sair por aí criticando, conhecer um pouco da sua história. Conhecer de onde vem a sua história, puxar o seu sangue. Nós que dentro do sistema trabalhamos muito com ancestralidade, a gente sabe o quanto é importante respeitar essa raiz e essa força. Meu amigo Ramon, esse ano, gente, contar um caso para vocês. Todo ano, o Moçambique de Belém vem na minha casa rezar, tocar, nos abençoar, né, trazer muita força. Mairene Mirelle vem e a gente faz uma grande festa aqui. E esse ano ele me deu tombo. Então eu ainda tô meio, ó. É porque eu gosto muito da Mônica, que o Ramon tá aqui hoje, né, meu amigo? Ô, gente, mas quero que vocês conheçam o Ramon e a Mônica, que estão à frente do Moçambique de Belém, que é um terno, que a gente chama? Um terno fantástico, que tem uma história linda, já está na segunda geração, passando para a terceira, e já tem a quarta
Tem um pequenininho, não tem? Que é é a quarta geração já que participa, que já é capitão bonitinho, gente, de um tanto. Eu vou pedir, inclusive, depois, para vocês todos mandarem as imagens, que na nossa edição eu faço questão de colocar essas imagens de tudo isso que a gente falou, né? Porque é importantíssimo. Eu achei até recentemente uma foto do pai Roque, lá no portão da casa dele, do dia que eu roubei a Santa. E aí Boa santa, meu Deus. eu vou. Levou a santa para passear. Levei a Santa, devolvi. Devolveu. Tudo bem que não foi na hora combinada, mas tá bom. E aí, gente, eu quero que vocês conheçam a história do Congado. Eu sei, esses dias eu vi, Ramon, uma fala de que Uberlândia é um polo fortíssimo, se não o mais importante, do Congado no Brasil. Eu fiquei impressionado com essa informação, porque assim, eu que dou aula para gente de tudo quanto é lugar, a gente tem aluno, graças a Deus, no Brasil e no mundo. Quando eu falo, gente, o Congado vem aqui em casa, as pessoas não conhecem nas próprias cidades. Sabe que tem uma aluna minha que veio passar o ano passado? Você lembra? Ela estava aqui no ano passado. E aí ela veio acreditando, gente, que o Moçambique vinha de Moçambique. Porque ela nunca viu. Aí ela perguntou, mas essas pessoas todas vão ficar hospedadas na sua casa? Eu falei, gente, eles são daqui. Você precisa conhecer a força que é um Congado, o tanto que é bonito, o tanto que é forte, o tanto que mexe com a nossa alma. Conta pra gente, meu amigo. Eu ainda te amo, apesar de tudo. Então, boa tarde a todos, minha amiga, né? E aqui na companhia dessa pessoa aí, que para mim é uma das mais importantes da cidade, no tocante à manutenção de tradição, Maria Irene. E queria fazer uma saudação especial para os meus ancestrais, que tenho certeza que têm me dado toda essa força, né? Meu pai e minha mãe primeiramente, mas tem os outros que estão sempre à nossa volta. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o pensamento da sua amiga está correto. Eles vêm de Moçambique, nós viemos de Moçambique. E eu tenho me esforçado, eu tive fazendo palestras para os meninos e mostrei, professor Pedro Barbosa. Muito bom. O que é isso? Então, são alguns homens que estão nadando. Eu falei, não, eles não estão nadando, eles estão flutuando, porque eles foram jogados ao mar como se fosse carga. Eu acho que tem tudo a ver. O Congado, o carnaval, a religião de matriz. Nós viemos da África, sim, Patrícia, você está corretíssimo. E Moçambique veio de Moçambique, e a nossa tradição, ela vem de Moçambique. Porque a gente se autodenomina Moçambique, tem tudo a ver com isso. Eu acho que gastaríamos um tempo maior, né, professor Pedro, para tentar trançar todo esse processo. Mas eu acho que o mais importante é a gente se entender e entender que não adianta trazer novas denominações, novas histórias, e é o que você estava falando, que o professor Pedro tem enfrentado em sala de aula, da gente tentar, presidente Marquinhos, se autodelegar como qualquer outra coisa, menos como pessoas que vieram da África ou que portaram tradições da África. E a gente tem essa tradição de manter, né? Imagem forte, né? O que está aqui na minha mão, e eu disse numa palestra para 200 crianças que a grande maioria não eram negras, e os nossos negrinhos ficaram meio que encantoados de que essa história foi quando 400 escravos foram trazidos para o Brasil. Não é nada de preconceito, mas o capitão dessa tumba, que eram os navios que traziam os escravos, ele errou a rota. E o que se faz quando erra a rota nessa época? Eles tinham o quê? Comida e água para tantos meses para a chegada aqui. Como ele errou, tiveram que recalcular e alguém teria que ficar fora dessa. Então o que eles fizeram? De 400, entre 120 a 130 terão que ser descartados e jogados ao mar. Que aí toda a comida daria para chegar até o Brasil. Então assim, e o pior disso é que antes eles nos jogavam no mar e agora nos fuzilam, nos executam na favela com aquele dito popular que todo mundo é bandido. Eu acho que
eu não podia deixar de falar isso, pessoal Pedro, porque assim, muitos de nós negros, e eu falei aqui com a mãe Maria Irene e com a mãe Mirella, tem ainda dado voz para isso. Matam todos porque são bandidos. E no meio tinha o quê? Tinha gente de matriz africana, tinha gente de escola de samba. Eu acho que é isso. Então, a questão do nosso congado aqui em Uberlândia, e eu vou puxar para a questão do Moçambique, meu pai, Manuel Saturnino Rodrigues, ele é um dos precursores do congado aqui na cidade, dançou nos melhores tempos do Saí, não que ele não esteja nos seus melhores, mas lá nessa época tinha Soprotado, Siricoco, Seu Sebastião, uma gama, Zezé do Justinho, uma gama de grandes satãs, né? E que ajudaram o Sainha hoje, para quem não sabe, ele é o terno mais antigo da cidade de Uberlândia e o mais importante. Por quê? Porque de lá saíram vários ternos, inclusive o Moçambique Rosário de Maria, que foi essa transição do Sainha, meu pai e o compadre dele, seu Milton, que fundaram o Moçambique Rosário de Maria. Eu estou falando só coisa que a mãezinha que sabe. E nesse momento, Lembro muito. existiam poucos ternos na cidade, mas o seu Milton e o Siricoco, eles levaram adiante por alguns anos o terno Rosário de Maria, e o seu primeiro capitão resolveu acabar com o terno. Acabou com o terno e ele deu caixas para Itutaba, bandeira para um lado, bastão para o outro, e da mesma forma que ele fez com esse terno, a vida dele também fez. Ela, para quem não sabe a história do seu Milton, ele era um grande empresário, era dono da serralheria São Benedito, né? Era um negro na época que andava de Galaxy, Patrícia. Olha só. Década de 40 para 50, um negro para andar de Galaxy, né? E ele resolveu fazer isso. E meu pai ficou alguns anos sem dançar. Ele foi tesoureiro lá da Irmandade do Rosário, sempre acompanhava as missas, me levava. E um dia que ele me levou para a missa, nós voltamos, né? Eu não vou citar o termo, senão a gente acaba... Né? E tinha um leilão na rua da casa da minha mãe. E aí ele me puxando pelo braço, ele entrou para ver esse terno lá, nesse leilão, e o pessoal cantou um ponto para ele, que é o Beira-Mar. Beira-Mar, auê, Beira-Mar. E ele, esperto como ele, me pegou pelo braço e me levou para casa. E foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Que ele chegou para minha mãe, a minha mãe fazia coxinha e tal, e ele sentou lá e falou: Divina, eu não esperava isso porque eu cheguei num local que não me era estranho, e o pessoal cantou assim para mim. Aí minha mãe falou assim: mas você não precisa disso, e eu estou para você. Mas eu não dou conta, eu falei: eu estou com você. Então entra essa questão da parceria, da mulher, e dali em diante ele já saiu buscando os ex-dançantes lá do Rosário de Maria, e ele conseguiu montar um terno até vultuoso, mas tomou também uma rasteira, né? Houve um movimento de esvaziamento que o pessoal sempre gosta de fazer, e dos quase 70, 80 que ele ia sair, ele conseguiu juntar 27. E desses 27, éramos 80% de crianças, né? 7 meninas na bandeira, o qual era usual na época. Os capitães de guia, Sabará, Jonhaque, Jimba. Lá atrás, 2 cacheiros, Zé Preto e... Eu gosto de lembrar bem porque o pessoal vai estar assistindo e eu gosto de valorizar. Zé Preto Meneghetti, né, que é o pai do Garrincha, que foi capitão também, e hoje ele é um empreendedor da alimentação. 3 patangomeiros: prefeito, Quincas Colezeiro e Sogeni. O que é pantagomeiro, pessoal? Para eu saber. Patangomeiro é quem toca patangonga. Gunveiro é quem toca gunga. Preciso depois dessas imagens para as pessoas entenderem. Claro, muito bonito, claro, né? claro. É lindo. Nossa, eu sou doida naquele sucalhão. Também. Nossa. Na perna. E nós descemos, né? Meu pai sendo muito conhecido, e alguns que estão hoje ainda dançando giro dele, que falam: olha o terninho dele hoje, é um problema, mas tudo bem. E nós praticamente nunca tínhamos descido no centro da cidade. E a gente ficava olhando para os prédios. E ele gritava: menino, canta, para de olhar para os prédios, olhando para os prédios, aquela coisa toda.
Mas esse encanto, Isso foi em que ano? 1970, completamos 55 anos esse ano, eu tinha 4 anos nessa época. E ele sempre tinha assim, aquela energia, aquela tradição muito grande, os cantos dele sempre traziam as pessoas, né, junto dele. E a minha mãe ficava muito brava com ele. Porque quando ele terminou o primeiro ano, ele falou: "Ô, meu povo, vamos almoçar comigo." E aí surge aquela questão de muita gente que vai na festa, isso se tornou mais... Uma tradição. E o pessoal sumiu. E outra tradição, que é o samba lá no Siricô, muita gente fala: "Pô, mas eles estão fazendo isso para levar a gente." Não é. Nessa época, quem fazia o samba era o Ganga. O Ganga que fazia esses primeiros samba lá, João do Cavaco, Mozarinho. Então, assim, sempre essa coisa muito... E daí a gente veio. Meu pai sempre muito duro, não tinha muita conversa com ele, e eu sempre muito junto dele, né? O terno, Você é o único filho do hoje, seu pai? Não, nós somos 5, 3 homens e 2 mulheres. No terno, sou só eu, filho dele, né? Meus 2 irmãos dançavam até uns 5 anos, mas aí hoje eles têm o grupo deles, né? Então, assim, de muita dureza, de muito problema. Eu até estava falando com a Mirelle e com a mãe. Meu pai, ele atravessava o Carrefour com um saco de batata na cabeça. E hoje as pessoas falam: "Hoje é difícil." Não é difícil. Não tinha nem essa falácia de verba, não tinha verba. Era na tora, era o leilão, era ajuda, entendeu? E não é só o Moçambique de Belém. Os outros grupos também eram assim. Não tinha. E hoje a gente acaba tendo um pouco de aminosidade um para com o outro quando fala da questão de expressão de recursos. É importante? Claro que é. Mas eu acho que tem algo que é muito mais importante, que é a questão da tradição da festa, que é a gente, sabe, buscar a energia da festa, que é uma das coisas que meu pai, ele sempre me ensinou, e eu já muito fiquei com raiva de mim. Por quê? Porque o que ele me ensinou? Quando chegar na festa, todas as pessoas idosas, todas, você vai em todas e vai agradecer e dizer: "Muito obrigado por vocês estarem aqui." Por quê? E depois eu fui entender. Porque a festa não somos nós. As festas são nelas. Elas sim pegaram os grandes momentos da festa. Então hoje a gente acaba também tendo problema com isso, porque muita gente não entende a importância dos griots, né, Pedro? O griot, que é o detentor, que temos aqui a maior griot da cidade, que é o detentor de conhecimento, e que é aquele que vai poder o quê? Trazer verdadeiramente a tradição do Congado, que é o que a gente estava falando aqui, mesmo na tradição ou no carnaval. O respeito para com os mais velhos, o pessoal não está tendo respeito. Ô, Ramon, e eu queria só... você falou aí dessa questão da falta de apoio, que agora tem apoio, mas vocês, eu acho que o Congado é o que mais atravessa uma briga anual por conta do lugar que vocês acontecem, que é no centro da cidade, né? Vira e mexe tem uma questão ligada a isso, das pessoas quererem mudar a festa de lugar, que é tradicional naquela igreja, ali é o lugar da festa, né? E eu sei que vocês atravessam esse desafio, né? O grupo todo, estou falando você representando aí toda a festa de Congado, porque eu sei que acontece isso, como eu te disse, sou dali da região, né? E sei que essa é uma questão que as pessoas não entendem a importância daquele lugar, o que está vincado ali, né? A força desse lugar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu penso que é muito temeroso esse povo achar: "Não, vamos mudar o centro da Marirene de lugar, deixa eu pegar eles daqui e pôr ali." Muito cuidado, devagar com esse andor, né? E assim também a tradição de vocês, que eu vejo... Todo ano a gente escuta uma história em relação ao Congado. O que você pode dizer sobre isso? Como do seu lugar, assim, né? De como o Moçambique sente, né? Eu acho que tivemos 2 momentos importantes. Um é muito antigo, acho que década de 40 para 50, onde que houve uma primeira movimentação dos moradores do Gaiola e aquela galera, e que tinha também um promotor junto, né, para que fosse retirado a festa dali. Na época, o bispo era o Monsenhor, né, o qual era um parceiro, né, da festa, e aí os capitães
foram para Belo Horizonte, mais o Monsenhor e mais o deputado estadual João Pedro Agostinho, né, que foi um dos proponentes dessa viagem, e foram brigar lá em Belo Horizonte pela questão da manutenção da festa nesse local. Logo, logo o promotor saiu daqui, né? Mas meu pai dizia o seguinte, e que é um ditado muito antigo, o presidente Marquinhos: por cima tem cinza, mas a brasa está por baixo. E aí a gente ficou quieto por algum tempo. Houve um vereador, né, Carlito Cordeiro, né, que na época, com a frase "o Berlândia está aqui", e ele tinha uma proposta também, né, meio que junto com novamente o pessoal da elite e o pessoal do Gaiolo e outros, para que fosse retirado a festa dali. Fizemos talvez a primeira passeata, né, Pedro? Lá na passeata mesmo, Patrícia. Aí foi Matriz, foi Congado, foi Capoeira, foi Escola de Samba, todo mundo. Nós fomos, fizemos um manifesto. Nessa época eu estava lá no sindicato e a gente foi para a praça, foi para a rua, panfletou, o pessoal se recolheu de novo. Mas a gente talvez não tenha levado as coisas adiante. E agora, você até ajudou no abaixo-assinado, Maria Irene, presidente Marquinhos, Pedrão, a gente teve que ir para cima, por quê? Porque um pároco resolveu, com essas mesmas pessoas, com um grupo também religioso, que já estavam coletando assinaturas, e houve agressões verbais, agressões religiosas contra os congadeiros, né? E a gente teve que se movimentar mais uma vez contra a retirada da festa dali. Tivemos uma reunião com o bispo, né, nos recebeu, e a gente tinha o abaixo-assinado, que era o que ele precisava para movimentar contra o destinatário da nossa retirada, mas é sempre a gente lutando, e hoje, Patrícia, a gente luta também com os nossos locais. Eu acho que você falou uma coisa que é bem legal sobre a questão do Ter no Coração de Jesus. Alguns locais de Congado, o pessoal tem mudado, e eu acho que perde a referência. Quando muda, perde a raiz, perde a referência, tem mudado, tem uma continuidade só, mas a raiz está lá. A gente tem sempre problemas ali com a questão de especulação imobiliária. Quando a minha mãe viva, parou um senhor com um carrão lá e perguntou para ela se ela queria vender. E ela foi muito mais educada, porque minha mãe não era fácil, não. Eu não quero vender. Eu falei: mãe, calma, vamos vender. Aí ele falou: tá vendo? Por isso que é bom falar com o jovem. Então, quanto você quer? Eu falei: 15 milhões. Ele falou: mas você não vai vender. Eu falei: não tem placa de par. Então, assim, a gente tem essa vivência, né? Mas eu não sei como que a gente vai resistir. Um dos nossos encaminhamentos é transformar, hoje a gente já é ponte de cultura, né, Pedro? Mas a gente transformar não só o quartel do Moçambique de Belém, mas todos os quartéis, todas as casas de matriz em Quilombo. Eu acho que é a nossa maior proteção, tá? Contra a especulação, contra o processo de intolerância religiosa. A gente está cansado de, quando tem uma grande atividade lá no Siricô, né, para uma viatura. Aí vem um sargento e fala: você tem alvará? Eu falei: tá brincadeira, sargento. Tanto de negro na rua em branco, sem alvará? Aí eu falei: você quer ver? Ele pensa bem: não precisa. Então por que ele foi lá? É uma maneira de te coagir, como terras de Congado, como casas de matriz, como escola de samba, tem também sido coagidos com a questão de horário, com a questão de funcionamento. Mas eu acho que todos os problemas são bons, porque o problema faz você crescer. Sabe? Essa falsa tranquilidade, ela nos deixa expostos a quem tem poder. Porque essas 3 investidas não vão ficar só essas 3. A Mamirena passou um problema terrível. Sim, na eu lembro. hora lá né, dos cantos, o cara batia na parede, ele batia de uma forma que ele incomodava e chamava a polícia e não resolvia. Graças a Deus, eu acho que agora amenizou. Resolveu de tudo, não, mas está bem melhor. Graças a Deus, né, mãe? Então, Porque também a gente não sossega, não fica dormindo, né? Tem que acordar, procurar os direitos. eu acho que nós temos que todas as entidades, temos aí no nosso corpo de direção advogados, pessoas que são entendidas, porque ao chegar, e isso eu falei inclusive para o presidente Denilson, nós temos que ter, quando a gente começa os Quem que é nossos presente, ensaios, Denilson?
É o Denilson. da Ele é o Irmandade. presidente da Irmandade agora. Tá. Isso, O Congado tem um conselho, uma diretoria. irmandade, uma Sim. diretoria, Isso, e tem o presidente Denilson que coordena com isso. certeza. Uhum. E eu fiz para ele uma indagação. Quando a gente começar os nossos ensaios, que tenha um advogado, Pedrão, de plantão. Porque eu sei que essas coisas não são assim. Eles vão continuar procurando uma maneira de tentar nos cercear. Eu acho que a gente tem que significar. Eu acredito que isso vem, né, a nossa história sempre nós fomos empurrados para as margens, né? Uhum. E como o Pedro disse a respeito do bairro Martins, o bairro Martins era o final da cidade. No entanto, o cemitério São Pedro é lá. E todo mundo sabe que onde tem um cemitério é o final da cidade. E ali era o bairro dos operários que ia trabalhar no frigorífico. Então ali, no entanto, antes era bairro operário. Então eram essas pessoas, esses trabalhadores. E hoje o bairro Martins é um bairro, vamos dizer que eles falam que é um bairro de rico. Mas ali foi onde a minha bisavó conseguiu comprar, porque era o final da cidade. E aí a cidade cresceu, o bairro ficou muito bem localizado. E então, eles não querem que a gente faça a nossa procissão, eles não querem que a gente saia batendo os nossos tambores, e daí querem colocar a gente mais O campo. sempre às margens da cidade, não querem que a gente ocupe espaços, não querem que a gente desça a Avenida Floriano Peixoto batendo nas nossas caixas. O Santa Mônica, né? O Santa Mônica também. Onde que minha mãe comprou na época, era o início do Santa Mônica, e ela comprou o terreno por um porco, lavação de roupa e coxinha. E hoje nós estamos onde? No centro de poder da cidade. Porque estamos... Ali eram quase chácaras, Não, né? não, Porque Era. Então, assim, É. aconteceu como no Martins. Então, hoje a gente tem que se proteger. Porque os bairros periféricos, eu queria até aproveitar para mandar um abraço, o pessoal pediu, porque quando você me convidou para estar aqui, ontem eu estive lá em Santa Vitória, que se remete à mesma coisa. Uma companheira lá, a Luciana, né? Ela está hoje presidente da Irmandade, com muito sofrimento, afeta de uma simplicidade, mas de uma energia muito grande. Então, assim, queria te mandar um abraço para a Eliane, que faz o Beleza Negra, né? E o Sr. Donizete, que é lá o nosso capitão, não, uma gracinha. Então, eu acho que é isso. Temos que continuar a resistir e investir como a nossa griot fez. Já está aqui a 4ª geração. Então precisamos de investir nisso, gente qualificada na questão de direito, mas também para levar o grupo à frente. E outra coisa, né? Como você fez aí, mostrou de ir nas escolas e mostrar lá no começo, né? Essa força tem que começar na infância, né? Esse aprendizado tem que começar na infância. No dia que nós fizemos aqui a conversa com essas mulheres potência pura, quem não assistiu assiste, vocês inclusive, no dia que nós fizemos isso, eu falei como seria importante que as cotas, por exemplo, começassem na infância e não só na universidade, lá no comecinho, né? Porque a gente sabe que faz diferença esse lugar. É uma luta que eu abraço, eu respeito, estou sempre presente sempre que possível, mas eu acho que é importante que as pessoas conheçam o que é o Congado. Como que é? Vai lá. Como que isso começou? Quem são as pessoas que participam? A história dessas pessoas. Como é num centro? O que acontece de verdade lá dentro? Como isso começou? Qual é a história da escola de samba? Como que isso começou? Quem são as pessoas que estão por trás? Porque eu tenho a sensação que esse racismo estruturado que existe no nosso país, porque eu acho que se não fossem tradições de matriz africana, fundadas por pessoas de raiz africana, que é uma bobagem falar raiz africana, porque eu já falei, todos nós somos, né? Essa separaçãozinha é um erro, mas eu acredito que o olhar seria diferente. E eu acredito também que a ignorância em relação ao que acontece também faz com que muitos erros sejam cometidos. E é importante falar, sabe que há um tempo eu assisti o Emicida conversando com o Fábio Porchat, e ele falou para o Fábio assim, Fábio, se eu andar um quarteirão e você andar um quarteirão, nesse um quarteirão que eu andar, a polícia me para 4 vezes. Não vai te parar.
mas vai me parar. E isso, gente, é muito doloroso, porque nós precisamos respeitar a nossa história. Nós precisamos respeitar quem fez o nosso país acontecer. Quem fez o mundo acontecer, onde Na tudo costa. começou. E ainda temos a questão das meninas, né? As meninas da bandeira, igual a Mônica faz um trabalho, mais de 100 mil. Acho que eu queria que a Mônica falasse um pouco disso. Claro! Porque assim, são mais de 100 meninas Uhum. e o rumo disso, e o caminho disso. Por quê? Porque hoje o espelho delas é a Mônica. Mas e futuramente? Eu sempre digo lá no Moçambique de Belém, eu acho que todos dizem nos seus grupos, nós queremos ongadeiros, pedreiros, serventes, mas queremos professores, queremos advogados, queremos médicos, queremos engenheiros, e nós vamos potencializar. E quem vai poder fazer isso no papel feminino são as madrinhas. Sim. Mônica, uma coisa que eu acho interessantíssimo no movimento que você faz, um dia que eu fui no leilão lá, naquele leilão que era para ser aqui em casa, Eu sei. tudo bem, tudo bem. Depois, no bastidor, a gente resolve, acerta essa conta. Mas no dia que eu fui lá, uma mocinha me abordou, que ela faz parte, e ela estava fazendo um movimento porque para as roupas, né? Porque eu sei que vocês fazem toda todo um projeto do jeito que vai sair, a forma que vai sair, como tem que se portar, como tem que se vestir. Não é fácil, porque começou com 27, mas está com quantos hoje? 100 e quantas meninas? 114 meninas, mas o grupo todo? Não, é só de menino. Não, sim. 114. Mas as 27, as 27 pessoas que começaram lá. Meu pai nunca contou. 27 era fácil. A última contagem que a Irmandade fez com um grupo de pessoas, em 2018, eu acho que eram 718. Olha só. E hoje deve estar muito maior. Muito maior. Muito Esse maior. ano cresceu mais, nosso terra. É. Eu Ô, Mônica, me conta aí, primeiro esse lugar do feminino, né, que é absolutamente importante esse bastidor, porque com todo respeito aos homens, mas a força da mulher, ela tem essa força criativa de levar a vida adiante, né? De levar a vida adiante. Não é simples, mas conduzir mulheres que têm seus desafios, histórias diferentes, e precisam aprender até sobre comportamento, sobre defesa. Como é esse lugar? É assim, é um projeto assim, muito bonito, mas que você tem muito jogo que seguir. Porque ali tem branco, tem pretos, tem LGBT. né? Todo Então, mundo tá lá. todo mundo tá lá. Aí, assim, Ali não exclui, né? não, Ali não exclui, acolhe todo mundo. Que, aliás, é uma questão muito importante de tudo que é de matriz africana, que você não vê ninguém sendo excluído. Né? Isso é bem importante de se dizer. o trabalho que a gente faz com elas, igual, era Moreno que estava te vendendo. A gente põe uma rifa, né? Três tipos de rifa. Aonde que elas vendem a rifa, fica com dinheiro para pagar as coisas dela. A própria Lorena, que estava te vendendo a rifa, a gente está com um projeto muito bonito, que ela faz uma galinhata, né? E se une entre nós, madrinha, as próprias mães das meninas, né? Que a gente chama de andorinhas, e as madrinhas também, até os capitães também. A gente Eu vejo muito na rede social, andorinha, não sei o quê. as andorinhas. Né? Acho bonitinho demais as andorinhas. E aí a gente faz essa galinhada tudo em prol para elas, né? Porque acaba que sim, que fica caro, né? Sim. Uma mãe que tem 2, 3, né? E aí eles falam assim, nossa, mas as coisas do Belém é muito caro. Não é. Não é mesmo porque a gente dá todo um apoio para se tornar mais barato, né? Para ajudar. Aí agora a gente vai entrar com um projeto, né? Que ela é até da sobrinha do Ramon, né? Da Dani, que você conhece. Sim. Né? Aí nós vamos trabalhar junto em questão da saúde, Que ótimo. das mulheres como a vida, das andorinhas, das comunidades também. Não só lá no Belém. Unidade de saúde mental pode contar com o Instituto, que a gente é parceira aí. Já está Isso. convidada. Não só com as meninas congadeiras e não só com as meninas do Belém, entendeu? Sim. A gente vai andar com esse
projetos nas comunidades, né? Onde precisar, a gente vai estar lá, né? Mas isso tudo partiu do Moçambique Belém, né? Das mulheres do Moçambique Belém. Como é que vocês dão conta de organizar aqui tanto de gente? São Benedito, Gonçalo Rosário, É, Nossa da Guia, todo mundo. Preto Velho, todo Faz mundo. uma junta. Não, vai todo Porque, não, eu falo, Não, mas é se a gente coordenar 20, 30 pessoas num grupo e eu vejo centenas de pessoas, eu falo, meu Deus, como é que esse povo toca no mesmo ritmo, do mesmo jeito, não é? Como é que faz isso? é tipo, assim, é igual o Pedrão falou, tem ensaio, Sim. né? Para muitos, eles acham que a festa é só outubro. Para o Moçambique Belém, eu creio para os outros terras também. A gente já começou a trabalhar, Sim. entendeu? A gente não para. E assim, em tudo, né? Projeto social, como Moçambique Belém. E voltando lá nas andorinhas, além da galinhada, da rifa, a gente bate um leilão pró nelas. Chama o leilão das andorinhas. Sim. Onde que também todas as mães participam, né? Mas o leilão é delas. Todos os recardados é delas. Para ajudar também. Mônica, e essas meninas crescem elas crescem ali dentro, né? Cresce ali dentro. Entendeu? Tem menina ali, você vê elas de colo, a mais novinha é o quê? Ela tem 2 aninhos. Olha só. É. Aí você encontra com a mãe que já foi andorinha, grávida. Ela fala assim, é menina, vai dar certo. Olha. Isso é muito bom, né? Sim. A mesma coisa acontece com o Ramon. Questão, é homem, já vai dar certo Belém. Sim. Uma coisa que é muito legal, interrompendo, muita gente me taxa de capitão de uma nota só. Por quê? Eu não quero compor mais músicas, mas eu exijo que todas as músicas tenham siricoco e Divina Guerra. Siricoco. E aí, quando fala essa questão que vem uma criança que chega em mim ou nela, uma criança de 4 anos, 5, ela chega na mãe e fala, eu quero dançar com siricoco. Por que ele quer dançar com siricoco? Porque a gente está no caminho. Tá ensinando ele. Eu não quero que eles falem que vão dançar com o Ramon, porque quem quer que essa raiz ela continue e o fruto venha, não vai focar em si próprio. Tem muita gente individualista. Eu fico muito contente quando ela fala, olha, eu estou aqui, mas o que precisar... Honra minha mãe, E exatamente. é isso que eu busco sempre, entendeu? Me lembro do Siricoco, que é com o Marquinhos também. Quando eu vejo ele lá na corrida, eu lembro do Pai Neguinho, sabe? E ele leva hoje essa história, porque essa potência que é hoje o Luiz do Chatão, é porque ele se espera no pai dele. Primeira coisa, abraçar. O que a gente falou, não? Se quiser, vamos lá. Vou falar. Eu acho que o que mais leva todos nós dentro dos nossos segmentos aqui é, como eu disse na minha fala, bem lá no começo, é esse pilar, né, que foi muito bem construído, essa nossa raiz dessa árvore que foi muito bem plantada pelo seu pai, pela minha bisavó, pela minha mãe, que é isso que nos dá força e o amor que nos ajuda a conduzir. Porque sempre tem as adversidades. É um problema e a gente não consegue arrecadar aquele tanto, então vamos correr atrás, vamos pedir ajuda. E isso traz essa força, essa união da nossa comunidade. E essa força que tira de cada um é o que nos dá força a abrir cada sessão toda quarta-feira, é você tocar o leilão todo domingo para poder arrecadar, são os ensaios. Então, é essa força mesmo que dessa nossa tradição, dessa geração após geração, é que nos alimenta e nos fortalece para seguirmos em frente. Eu acredito que seja isso. É verdade. Pegando um gancho na sua fala, eu achei muito bonito quando você falou que não é porque você já é a mãe de santo, né? Apesar que sua mãe te passou já o legado, né? Que você não tira um copo do lugar, sendo que foi ela que pôs. Isso também a gente respeita muito o Ramon. Isso que o Ramon, ele é nosso general, né? Ele já é dado como general. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, General. nós
Nós, madrinha, nós primeiro fala Então, com tinha, ele, né? parecia. Pede permissão. Assim. Outro dia, eu ouvi assim, você, mas o Ramon não manda no Belém sozinho. Eu nem mando no Belém. Eu caí ali de gaiato, né? É. Eu só respeito, né? Eu tenho um respeito enorme por ele e por toda a família Belém. Foi na história, né? Pela Isso. Mas história. olha, Mônica, eu vou te dizer que eu já ouvi muitas vezes. Ah, não, tem que perguntar para Mônica. Não, Mas Tem que conversar com. Eu acho que essa obediência também já chegou. muito. A minha Seu mãe lugar passa já pra foi ela. Claro. conquistado. A É. minha É o mãe seu lugar, você é a referência para elas. Para elas. E assim, eu também não caí assim, ali de paraquedas. Assim, tudo que eu sei ali, quem me ensinou foi minha sogra, né? A dona Divina. Socino pouco eu não tive prazer de conhecer. Ela me ensinou muita coisa, desde lá da cozinha até o remédio do cômodo, quem faz sou eu. Olha, a senhora sabe, né? sei. Que tem todo um Um segredo. Aí essas coisas, gente. É. Essas coisas. Nem não é nem mais bar de 7 chaves, é de 14. Patrícia, Então, assim, não é questão de mandar, né? É questão, sim, Questão de de respeito. respeito, eu Sim. também acho. Eu sou assessora do Ramon, né? Como se diz lá, a mãe dele. Mas é mesmo, eu sou assim, tipo, assessora dele, não só no Belém, como na vida dele. Mas esse bastidor, a gente sabe, né, que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Não, atrás Esse não. bastidor é exato. Esse bastidor que você faz, ele é muito importante, né? A gente sabe, Ramon, que ela está do seu lado, que você traz ela do seu lado. Mas eu falo assim, lá na praça, na hora que, né, esse lugar, você está lá conduzindo, mas a gente sabe que quem está ali te deixando seguro para poder ir é justamente isso, que a Mônica está lá. Esse né? ano eu estava mal, assim, espiritualmente, estava passando por uns problemas, né, pessoal. Aí a gente acorda 3 horas da manhã para ir, né? Deus é mais. O ano passado a gente foi o primeiro, esse ano a gente foi o segundo, passar na perto dele. Aí 3 da manhã para passar na porta da igreja. Sim, porque tem todo um preparo lá no Sim, quartel, não, eu café, sei, né, tal. Vocês andam, né? Vocês vêm? Vamos andando. É. Aí ele pegou, eu falei, não pode ir, depois eu vou. Eu estava assim, tão cansada. Aí eu falei, não, pode ir, depois eu vou. Ele falou, você vai e agora? Anda. Sem Aí- você não vou, não. Não, aí eu tenho todo um preparo também, né? Eu tomo meu banho, tomo um banho de areia. Tem todo um processo espiritual. Porque precisa também se blindar, né? Aí ele mesmo foi, arrumou tal. Aí eu consegui ir, mas eu. Por Foi pouco fácil eu não aí. vou. É muito trabalho, não é só o dia da festa. Pedro. não, então, eu gostaria, Gente, o Pedro, eu preciso deixar o Pedro falar, que eu tô vendo aqui que ele tem um monte de coisa para dizer. gostaria de resgatar aquela fala que você falou, que é muito importante, racismo estrutural. Aham. Isso é coisa assim banal, né? Não é. Ele está aí, e por incrível que pareça, nós tivemos 7 Constituição brasileira, Uhum. e tem um parágrafo na Constituição, de todas elas, das 7, da primeira, que é de 1824, no Imperial, chama-se Código de Postura. Mas por que foi criado esse Código de Postura? Foi criado justamente para coagir e inibir qualquer tipo de reunião ou manifestação de raiz afro-brasileira. Justamente para esse motivo. Então, esses fatos que acontecem corriqueiramente na sua casa, lá na tenda, no Belém, lá na escola de samba, lá tem um vizinho que um dia entrou os berros lá no barracão, falando que era policial, que ele queria que ele parasse um ensaio. Eu falei, bom, primeiramente, você tem um mandado? Segundo, se você tiver um mandado, a gente vai sentar e vai conversar, porque aqui é uma instituição de utilidade pública que presta serviço para a sociedade brasileira. Aí lá, e quem é você? Eu falei, não, eu sou simplesmente um professor universitário e hoje eu estou no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Aí ele murchou. Então, mas por quê? Infelizmente, essas pessoas estão sendo orientadas
por uma lei que, infelizmente, até hoje não caiu, que é o Código de Posturas. Entendeu? Então, esse Código de Posturas, as pessoas acham que pode chegar e coagir e buscar, Ameaçar, inclusive, né? Ser agressiva, com ameaças e tudo, Sim. contra as manifestações nossas de matriz africana. Então, quanto mais unidos, né, vocês estiverem, Exatamente. porque eu vejo muito esse trançar da participação de vocês em eventos, Sim. assim, né? Eu observo muito que os eventos conversam uns com os outros e que isso é importante para ter essa força, né? Igual, por exemplo, eu fui dar umas palestras por essa semana, que é o Livro da Consciência, estava na UFO, fui na terça, né, dessa semana. O que eu olhei assim, o público que estava assistindo a minha fala, a palestra, eu fiquei assim, né, encantado, né, cheguei até a arrepiar. Falei, gente, a gente lutou tanto para ver isso, né? Qual que era o mosaico? A maioria dos alunos que estavam me assistindo a palestra são alunos negros cotistas, que entrou através de uma luta histórica que nós tivemos dentro do movimento social negro para que conseguisse, né, as cotas raciais, que, se tratando de Brasil, é extremamente tímida, né? É 20%, agora foi para 30%, né? Sim. Eu lembro que eu participei de um evento em Brasília, ainda em 2012, quando estava aquele calor do debate, né? Aí veio a delegação afro-norte-americana e a chefe da delegação falou, mãe, vocês é muito humilde, muito tímido. Aí eu perguntei, por quê? Cara, vocês são mais de 50% da população. Nos Estados Unidos, nós chegamos a 14%, nós pedimos 20%. Aqui você deveria pedir 50%. Você sabe que nessa conversa que a gente teve, que foi uma conversa muito forte, nós falamos muito sobre isso, sobre o quanto a cota já mudou, mas o quanto ela ainda volto a falar, né? Importante Sim. começar isso no começo, e importante uma fala que a gente teve lá, não é só onde as pessoas estão, mas que cargos elas estão ocupando, Sim. quais as possibilidades que tem. Teve uma moça aqui conosco, que é uma psicóloga e escritora, chama Jéssica Rodovalho, ela escreveu um livro que chama A Moça Preta do RH. E a fala dela também foi uma fala muito forte sobre esses lugares, né? Ocupar os lugares que são de direito. Ocupar não só porque é uma cota dentro da empresa. Sim. Ocupar por uma questão de merecimento, de pertencimento, Sim. e ser olhado desse lugar de igualdade. Que lugar Eu de decisão, né, digo, Pedro? o lugar de igualdade, a fala da igualdade, ela é muito bonita, né? Mas ela é um raso onde no profundo o pensamento é outro. Então eu acho que isso é muito importante para nós falarmos, e quero muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês para virem contar suas histórias, falar sobre esses desafios aí que a gente enfrenta, contar um pouco desse sistema. Eu honro cada um dos sistemas e cada um desses ancestrais de vocês que estão aqui conosco, que vocês sigam tendo força dessa raiz, que essa árvore continue trazendo muitos frutos e que vocês consigam se manter nos seus lugares de direito. A gente diz dentro do sistêmico que quando a gente está no nosso lugar, é leve. Eu estou no meu lugar de filha, no meu lugar de mãe, de esposa, de esposo, né? No meu lugar de líder, mas no meu lugar, quando eu ocupo o lugar que me é de direito, a minha vida é mais leve. Que cada um de nós possa ocupar esse lugar. E eu queria pedir a vocês uma palavra para quem está assistindo. O que o Chatão tem a dizer? O que o Marquinhos tem a dizer? O que você gostaria de dizer para as pessoas que vão nos assistir para conhecer sobre a história de vocês? Puxa a fila aí para nós. Olha, acho que é uma história muito bonita, né? De ancestralidade, de começo, né? E que a gente vem fazendo esse trabalho aí graças à família Chatão, ao Pai Negro, né? Então, assim, Tive a honra de conhecer o povo. pô, que bom, Uma história bacana, né? A gente tem essa honra de estar dando continuidade a esse legado deixado por ele, né? Então, lá na nossa sede, lá trabalhando muito, onde a gente teve o Dia da Consciência Negra, fizemos uma festa muito bacana lá, em comemoração a nossa... Muita gente falou para mim, nossa, vou lá na quadra do Chatão, né? Ficou bacana, ficou muito bacana. Então, assim, isso é Parabéns. luta. Fiquei sabendo. Obrigado. Isso é luta, legado deixado por ele, para nossa família. A gente também tem que dar
esse legado aos meus tios também, que acompanhou ele muito, né? Sim. Espero que a gente tenha falar e venha conhecer nossa sede, nosso carnaval, que é muito Onde bonito. fica? No Pacaembu? Fica na rua Tonico Carrijo, número 31, no Pacaembu. Lembrando que lá é uma escola. Lá não é sofá, não, lá é lugar de aprendizado, lá é de Perfeito. conhecimento. Lá não é lugar de malandragem, não, pode ter certeza, nem de orgia. Lá tem pessoas responsáveis. Perfeito. Então, eu vou deixar depois o endereço. Tonico Carrijo, 31, bairro Pacaembu. Toda sexta e domingo temos ensaios. Graças a Deus, tá bom. Diga, Pedro. Agora, Professor. completar agora a minha participação, né, no Unido Chatão, eu estou lá há 3 anos. Uhum. Em relação à cultura, né? 3 mais uns 20 enquanto eu estiver lá. Em relação à cultura carnavalesca, como eu já disse aqui, eu comecei na Garotos do Samba, fui carnavalesco lá também. Fui carnavalesco na Tabajara durante 4 anos. Fui carnavalesco na Acadêmicos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que estou inserido, né? As pessoas costumam dizer, mas você é professor universitário, mexe no carnaval. Eu falei, não, eu vou para barracão, adoro barracão, gosto de fazer carnaval. Dança congada, é aquilo que o famoso Pedro Paulo, vulgo Mano Brown, fala, né, Ramon? Você pode até sair da comunidade, mas a comunidade não sai de dentro de você. Então é isso. Assim é o sistema. E reforçando aí o que o Marquinho diz, a quadra está à disposição. E assim como todas as agremiações carnavalescas, agora está na agenda, né, o pré-carnavalesca. E assim também acontece, né, com a Tenda Coração de Jesus, Moçambique de Belém, todos os terras de Berlândia. Interage com a gente, aquilo que a Patrícia falou. Nós não, né, excluímos, nós sempre incluímos, independentemente, né, de raça, porque esse aprendizado, né, se aprendeu com o grande zumbi, que foi Quilombo dos Palmares. As pessoas pensavam, só tinha negro, né, Ramon? Não. Tinha todos aqueles que não tinham propriedades. Diversidade. Então, é isso. Então, a Tenda Coração de Jesus é um lugar de força, de amor, de resistência, de muita luta e de grandes conquistas. Conquista no sentido de conseguir manter o nosso povo unido na fé, nessa nossa fé ancestral. Então, falar de Tenda Coração de Jesus, eu tenho muito orgulho de poder estar ao lado da minha mãe, nessa luta que realmente não é fácil, onde encontramos muitas dificuldades, mas o amor nos dá força, o Pai Oxalá nos dá muito discernimento e seguimos sempre em frente, unidas de mão dadas, com toda a nossa comunidade, muitas pessoas do carnaval envolvidas na Tenda Coração de Jesus, muitas pessoas do Congado também estão lá na Tenda Coração de Jesus, então todos nós somos esse coletivo que é resistência e força. Eu quero dizer o quanto que eu fiquei feliz de estar participando aqui. Por quê? Já participei da Congada. Lá no início, eu com 6, 7 anos de idade, a minha avó tinha uma urna que era feita de madeira. Enquanto estava acontecendo a festa, ela estava rodando lá em volta. Eu sou filha de Nossa Senhora. Minha urna está pedindo esmola. Que dava para a igreja. Quem que carregava essa urna? Mãe Irene, as minhas irmãs, as meninas do terreiro. Que hoje estão todo mundo com a mesma idade. Já participei do carnaval, mas não dançando. Meu pai era muito severo. Meu pai não deixava eu ir, mas ajudando na organização de fantasia, ajudava naquilo que a gente podia. Só não deixava ir lá na avenida, porque naquela época as coisas eram bem mais fechadas. Mas muito feliz de poder estar aqui participando com vocês. Então, do Congado foi o que eu mais participei, né? Graças a Deus. Fui madrinha de bandeira, carreguei a bandeira de São Benedito, trabalhei na urna, coroei Nossa Senhora do Rosário até casar. Porque na minha época, depois que a gente casava, não podia participar. Então, dentro da Congada... São, né? São. Eu só não... Nossa Senhora, quando o meu primeiro ano sem ir para a porta da igreja, eu estava de resguardo da minha filha. Gente, mas eu chorei tanto. Eu queria estar lá, mas não podia. Então, isso para a gente voltar lá atrás é a coisa mais boa.
Porque a gente vivencia isso sempre por causa das amizades, os conselhos que às vezes as pessoas nos procuram para estar ajudando de alguma forma. E eu sempre falo, por isso lá chama Coração de Jesus. É uma casa que é aberta para todos. Não importa se é carnaval, não importa se é congada, é folia de reis, seja o que for. Sempre de lá sai uma palavra amiga, um abraço. Eu gosto muito de abraçar, sabe? Na época da pandemia eu quase morri de tédio, porque não podia abraçar as pessoas. Então eu espero que o seu trabalho, minha filha, tenha uma repercussão muito grande, boa, que você possa agregar, sim, mais pessoas, mais segmentos, para estar dando essa visão para as pessoas, principalmente para nós que somos do culto, às vezes somos mal entendidos, pensa que a gente faz de tudo para todos, não é assim. Há coisas que não. Mas Deus te abençoe, abençoe todos vocês, todos nós, juntos e misturados, estaremos por muitos anos. Que assim Amém. seja. Amém. Assim será. Moniquinha, Então, quero agradecer, né, pela oportunidade. Falar que eu estou me sentindo aqui, né, perto de vocês. Você se sente mesmo. mas Você é, Flor, porque você é. Tô muito, Você é. né? Deixa eu agradecer. Obrigado por tudo. Eu gostei. Isso, pai. Isso mesmo, perfeito. Te convidar para fazer parte da família Belém, né? E que a gente se une assim mais vezes. Que assim seja. Deus Eu já abençoe faço todos parte. vocês. Já faço parte, já me sinto parte da família Bela. Lógico. Se você olhar meu carro, tá lá meu chapeuzinho, escrito Moçambique de Belém. Tá lá. Tá lá. Diga, Ramon. Então, primeiro agradecer, né, a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos juntos. Muitas pessoas estão nos ouvindo, eu acho que a gente está fazendo uma forma de transformar as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que sair aqui hoje, de certa forma, com algumas tarefas. Eu gosto de tarefa, né? Eu acho que a gente tem que formar e capacitar mais essa juventude nossa, tanto as meninas quanto os meninos. Isso não só o Belém, todos os grupos de congado. Eu acho que precisamos de ocupar lugar. Foi falado aqui que tem as cotas, e de certa forma, Pedro, principalmente as cotas nos governos municipal, estadual e federal. Temos hoje 30% para que sejam inseridos, né, negros nos cargos. Eles não fazem isso, a gente não está dando conta de cobrar. Eu acho que é uma tarefa, professor Pedro e nós, de nos movimentarmos para cobrar isso. No governo municipal, na própria universidade, que são em torno dos 2.000 cargos lá, né, Pedro? 2.000 cargos, ou seja, 30% porque é 600. Nós não temos 600 negros lá. Nós não temos. Temos o Clebinho, que é um puta de um cara lá e tá lá meio que andando para lá e para cá, e ele é uma pessoa que a gente pode chegar, Pedro, e falar, olha, estamos do Clebinho aqui. Porque o Clebinho, ele tem esse olhar social, esse olhar de inclusão, né? E, para encerrar, dizer que a gente precisa de ter 3 momentos. De onde viemos? A gente já começou hoje. Onde estamos? Onde nós estamos? Estamos aqui. E para onde vamos? Se a gente não souber trabalhar esses 3 sentidos aqui, a gente vai ter problema. De onde a gente vem, mesmo com esse processo de racismo estrutural, a gente está conseguindo. Por quê? Com programas igual o seu, a gente trabalhando aí a comunicação na rede social. Onde estamos? Estamos com um problemão danado, porque voltaram a nos fuzilar, a nos executar. O Pedro tem um trabalho legal no tocante a trabalhar as nossas doenças que estão provenientes dos negros. Pressão alta, a gente ainda morre. O infarto, ele vem da pressão alta. E continuamos morrendo. Como é que vai ser isso? Olha as mulheres, com a questão do útero, pai e pá. Então, precisamos trabalhar isso, que para onde vamos? Aí para onde vamos, Pedrão, é essa molecada que vai. Mas a gente tem que conformar nisso. Obrigado. Muito bem. Gratidão. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Para mim é uma honra tão grande, mas tão grande. Vocês não fazem ideia. Quando eu era criança, o meu avô tinha um braço direito que chamava Eupídio. Seu Pedro, Eupídio Camilo. lá da Tibete. E eu chamava ele de vô. E eu cresci com ele.
Eu cresci com ele dentro da minha casa e ele, para mim, foi uma figura absolutamente marcante. E hoje eu senti ele aqui conosco. Eu senti a força dessa ancestralidade dele, que não é minha direta, mas que eu, na minha alma, ele era meu avô. E hoje também eu senti muito forte a minha mãe Delfina. Eu cheguei na Maria Irene, no Pai Roca, através da mãe Delfina, nesse dia que eu roubei a santa. E um dia eu conto essa história para vocês em outros momentos. Mas eu sempre fui uma grande defensora desse lugar. E eu quero convidar cada um de vocês que, quando eu vi uma caixa batendo, um batuque, quando eu vi um ponto sendo cantado, uma música sendo executada, uma caixa com Uma patangô. uma patanguga, pare para ouvir, para conhecer, para saber a história daquela música, daquele povo, daquela pessoa. Antes de qualquer coisa, conheça. Olhe para as pessoas através da pele delas. Esse é o meu convite para vocês. Muitíssimo obrigada. Gratidão, gente.